Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje eu vou falar sobre a cultura do cancelamento ou cancelamento social. Mas antes disso, peço que você se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho da notificação, veja se você está inscrito, se não tiver inscrito, se inscreva no canal, porque isso tudo que você estiver fazendo, compartilhando, comentando, vai ajudar muito no canal. E o tema de hoje aqui eu vou falar sobre esse cancelamento social, mas eu vou falar em uma visão mais filosófica, reflexiva. Vamos colocar um ponto de vista filosófico sobre o cancelamento social. Sei que você tá caindo aqui, talvez você é novo. Eu sou um estudante de filosofia, eu estudo filosofia, eu gosto de pensar sobre filosofia. Eu não sei tudo de filosofia, mas eu sei algumas coisas sobre filosofia. Se você gostar desse conteúdo aqui, tem muito mais conteúdo no canal aí que você pode aproveitar ele de alguma forma. Tem alguns erros, com certeza tem alguns erros, tem que melhorar bastante, mas é o que eu estou conseguindo ofertar nesse momento agora. Então, se você tiver interesse mais, se aprofunda no conteúdo já está aí no canal. Eu acredito que vai agregar muita coisa em sua vida. Mas, vamos lá. O cancelamento social ou a cultura do cancelamento. Pois bem, quem estuda filosofia já é um treinamento para o cancelamento social ou para a cultura do cancelamento. Se você pegar ao longo da história, muitos filósofos ou filósofas já foram canceladas, ou pessoas que são referências na história da humanidade que foram canceladas, foram presas, foram condenadas ao suicídio, foram exiliadas, foram massacradas de alguma forma. Se você pegar esse, levantar esse histórico dentro da história da nossa humanidade, o cancelamento só porque alguém só porque uma pessoa tem uma ideia diferente, que diverge da sua, você vai lá e quer cancelar ela. Ou uma pessoa que tem uma ideia que diverge da grande massa. Exemplo disso, vamos colocar Sócrates. Sócrates foi um cara lá da Grécia Antiga que ele pensava, ele ficava refletindo, pensando sobre a própria vida. Ele queria entender o mundo, queria entender o mundo, queria entender as pessoas. E ele buscava essa compreensão da própria vida. Depois ele foi caçado e foi cancelado. Ele foi morto. Porque ele foi condenado porque dizem que ele estava corrompendo a juventude. Sêneca, acho que foi Nero. Nero colocou Sêneca para cometer suicídio. Talvez ele não gostava das ideias de Sêneca. Jesus Cristo disse que viu o reino dos céus, queria ensinar as pessoas a essência da verdade, queria que as pessoas conhecessem a verdade. Tinha uma ideia que divergia da grande massa, da grande população. Jesus foi o quê? Foi condenado a uma cruz. Joana d'Arc diz que tinha umas visões e as visões dela falavam a ela certas coisas e ela foi condenada. Santa Teresa d'Ávila, que escreveu os seus livros, os livros dela, as ideias delas um tempo ficou presas porque dizia que as ideias delas tinham não muito místico. Depois de um tempo que as ideias delas foram liberadas. Colocando aí, mais recente para nós, um estudo mais filosófico, mais pensativo, mais reflexivo. Gandhi, Martin Luther King, Mandela. Tem outras pessoas que você pode citar, coloca os nomes deles aí embaixo. Essas pessoas que foram canceladas, que foram assassinadas, foram exiliadas ou foram, elas sumiram e até hoje a gente não sabe onde elas estão, se foram mortas ou se elas estão escondidas. Porque a cultura do cancelamento que a gente vê nas redes sociais é só um reflexo do que já acontece na realidade física, onde as pessoas fazem bullying, onde as pessoas discriminam aquela pessoa que pensa diferente. Se você pensa diferente dentro da caverna, você vai ser excluído, você vai ser retirado. Então, eu falo com você que quem estuda filosofia, quem faz esse exame da consciência, essa autoavaliação, pensar sobre a humanidade, sobre grandes pensadores, sobre grandes ideias, grandes pessoas, porque estudar filosofia não é simplesmente estudar os filósofos,
mas também estudar aquelas pessoas que são referências na história da humanidade. Então você pode pegar muito bem e ver que sempre que você diverge, que você pensa além da maioria, você sempre vai ser visto com maus olhos. Você talvez chegando a um nível, até hoje acontece ainda, mas não acontece como acontecia na antiguidade, se a pessoa pensasse diferente da grande massa, da grande maioria, ela era caçada. Ou ela era expulsa da cidade, ou ela era morta, assassinada, ou algo assim parecido. Hoje acontece ainda, mas voltando novamente, a cultura do cancelamento é antiético só porque você não concorda com a pessoa ou porque a pessoa frustrou você. Mas essa cultura do cancelamento é um reflexo da nossa própria sociedade, onde as pessoas querem que pessoas pensem parecido com ela. Então, você vai encontrar alguém que tem uma ideia que você concorda, você vai começar a seguir ela. E essa pessoa se torna referência porque muitas pessoas começam a seguir elas. Exemplo aqui de meu canal. Meu canal fala de filosofia. Ah, e se eu falar alguma coisa que diverge da filosofia, eu posso ser perseguido, eu posso ser excluído, eu posso sofrer um cancelamento. Porque a internet possibilitou criar bolhas sociais de grupos, onde as pessoas se unem por uma ideia comum, e se aquele líder ou aqueles líderes daquela ideia ali pensar diferente, a pessoa leva porrada, leva pancada. É a grande vontade da própria humanidade em viver em uma tribo, em ter pessoas que pensam iguais, pensam parecido. É a novidade da internet, onde possibilita pessoas que pensam parecidos se juntarem e criar um grupo. E ficam ali trocando ideias. É a bolha social. E às vezes a gente precisa quebrar essa bolha. Entender que não é todo mundo que pensa parecido com você. As ideias se divergem. E o interessante da filosofia é você entender que existem várias ideias no campo da filosofia. Existe uma maiêutica, existe uma dialética, existe racionalismo, existe o empirismo, existe o espiritualismo, existe o ateísmo. Existe, vamos colocar na religião, filosofia da religião, existe a religião hindu, a religião islâmica, a religião budista. Algumas pessoas acham que o budismo não é religião, mas algumas correntes é religião. Existe o clã do Umblé, existe a Umbanda. Vamos colocar, existe a ordem secreta, existe a maçonaria, existe a Roda da Rosa Cruz, existe a eubiose, existe a teosofia. Existe tantas outras linhas, formas de ver o mundo, porque nós seres humanos somos individuais, pensamos diferentes. A ideia, a verdade pode chegar até nós, mas ela vai dividir, ela vai criar formas de divergir. Isso interessante na nossa vida é isso. Então, dentro do cancelamento social, a gente aprender a receber a opinião que diverge das outras pessoas. Aí, né, mas colocando, pautando, né, no valor ético que eu vou colocar aqui, sim, a ideia pode divergir, mas que não seja uma ideia que vai causar morte, destruição, né? Porque as ideias, todo mundo tem a liberdade de pensar, mas dentro da sociedade, viver em sociedade, você também tem que valorizar um pouco a vida das outras pessoas. Vai que você tem uma ideia, tipo as ideias de Hitler, de massacrar os judeus. Vai que você tem uma ideia de assassinato. Vai que uma ideia que viver em sociedade é complexo. Viver em sociedade você tem que ceder muitas vezes. Então, vamos cultivar o pensar diferente, vamos cultivar essa dialética, essa maiêutica. E finalizar esse vídeo dizendo: quem estuda filosofia é um treinamento para o cancelamento social. Cita mais um: Giordano Bruno, Gandhi, cancelado, assassinado, Martin Luther King, assassinado, tiro. Tá entendendo? Muito obrigado e boa jornada para você.